está bem claro que eu vou pregar sobre Abraão, né? Está bem projetado aí. Mas antes eu queria fazer uma pergunta às irmãs e aos irmãos. Se fosse possível viajar no tempo e conviver com aquelas pessoas do passado que nós admiramos, com quem, fora Jesus, esse fora de série, mas com quem você gostaria de se encontrar? Ou gostaria de participar um pouco dessa história, algo imaginário, demonstrando assim a sua admiração? Pode falar. Gideão. O primeiro ou o segundo Gideão? Esse é outro capítulo, né? José, do Egito, José de Canaã. Abraão, então já. Josué. Paulo. Davi. Caleb. É que ele vai pregar sobre o Caleb do culto de quarta-feira. Moisés. Esther. Finalmente citaram uma mulher, né? Para com isso, a maioria que é mulher só citaram homens. Quem mais quer dar aqui a sua? Sim. Elias. Adão. Faltou Ruth, né? Ah, falou Ruth. Então, eu ouvi pouco. Alguém mais? E você? Ruth também, não é? Alguém? Daniel. Abigail. Você foi lá no fundo do baú aí para descobrir a Abigail. E a família aqui? A mulher virtuosa de Provérbios. Anônima, né? Mas virtuosíssima. E a ela, né? E você? Escolhe quem, além da mulher virtuosa sua? José. E você? Sara. Ah, as mulheres aqui, não é? E você? José. Mais alguém quer citar um personagem? Sim. Maria, mãe de Jesus. Eu escrevi um livrinho sobre ela, só em PDF, que se chama A Mulher Mais Extraordinária da História da Humanidade. Maria de Nazaré, Maria de Belém. Está na Amazon, acho que está. Mas alguém quer citar o seu herói, a sua heroína aí? Ana. Qual Ana? A mãe de Samuel. Mas também a outra, a filha de Fanuel, também era grande. Jó. Lucas, é. João, ótimo. Josué, Timóteo, Elias, Jonas. Ah, Enoque, tudo bem, mas Jonas não, né? Vamos querer imitar Jonas? Bom, ele também teve a virtude, ele obedeceu, né? Meio na casa, mas obedeceu, né? Então, gente, quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que nós temos muitas instruções e temos muitas histórias. E essas histórias são muito instrutivas. E uma das marcas do biógrafo divino, através de diferentes biógrafos, é que essas biografias, elas são verdadeiras. Todas essas pessoas, a Bíblia registra dificuldades, que nós chamaríamos vulgarmente de defeitos. Os defeitos deles também nos ensinam muito. Por exemplo, não é, Samir? Se queremos aprender sobre família, temos que ler a história de Davi. Mas aprender negativamente. O que ele fez como pai, como marido, nós não devemos fazer. Mas a história, também os maus exemplos de boas pessoas nos ensinam. Então todos, Abraão mesmo, eu não vou destacar aqui os seus problemas, mas também tinha dificuldades. Lembra o Jacó, quando estava fugindo, colocou na frente a esposa. Corajoso ele, né? Vai na minha frente, botou a esposa, botou os filhos, ele ficou para trás. Se acontecer alguma coisa com elas, não comigo.
Por exemplo, o grande Jacó, né, o príncipe de Deus, depois tomou esse nome. A Bíblia tem essa característica. Isso é muito bom, meus irmãos, porque às vezes nós olhamos para os heróis, nós os colocamos num pedestal que está muito longe de nós. Não, não. Os heróis da Bíblia são gente como a gente, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, e a despeito de dificuldades que eles têm, eles foram grandes homens. Pega a galeria de Hebreus capítulo 11. Um monte de gente com defeito. Um monte de gente com defeito. Mas se Deus fosse só trabalhar com os perfeitos, nós estaríamos totalmente perdidos, né? Deus nunca nos usaria. Porque nós somos imperfeitos, né? É o ser humano. Mas Deus usa pessoas imperfeitas como Abraão, como Sara. Aqui citada como heroína, a Sara debochou dos anjos. Para com isso. Eu com 99 anos vou ter filho? Quanto a outra? Para cima de mim, não. Quanto de carochinha, não aceito. Claro, ela não disse isso, eu estou apenas ampliando um pouquinho. Mas Deus agiu através dela. E assim todas as pessoas. Então hoje eu quero falar sobre Abraão. E eu pensei então em 3 qualidades de Abraão. Só 3. E queria sublinhar então essas qualidades de Abraão. Quero registrar, portanto, essas qualidades que coloquei em 3 palavras apenas. Abraão, o crente. Deixando para você imaginar por que escolhi Abraão, o crente. Abraão, o obediente. E Abraão, o previdente, Marcos Lima. Claro que poderíamos traçar muitas outras características aqui de Abraão, mas escolhi essas 3. Abraão, o crente. Mas devo confessar que me intriga profundamente como Abraão se tornou um crente. Porque o pai dele não era crente em Deus, o Eterno. Nenhum familiar era crente. Nenhum vizinho era crente. Não tinha uma Bíblia para crer. Não tinha um cantor cristão para entoar. Como é que esse camarada criou? Isso me intriga profundamente, mas é meramente uma questão, uma pergunta de natureza racional, intelectual, não que eu duvide da crença dele. Mas como é que isso aconteceu, né? Então, eu quero primeiramente ler com os irmãos Abraão, o crente, em Gênesis 5, 17... Perdão, em Gênesis 15, 17 e seguintes. Nesse texto, a partir do verso 7, depois que ele... Eu vou começar do 1, 15, 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na prazer da palavra. Algum tempo depois, em 1897 a.C., o Deus Eterno apareceu a Abrão, nome primeiro dele, depois virou Abraão, por meio de uma visão. Ele disse: Abraão, não fique com medo, eu vou proteger você e lhe darei um grande prêmio. Abraão respondeu: ó meu Deus eterno, sabe o que eu quero? Quero um filho, mas é impossível. Sabe quem será meu herdeiro? O meu funcionário Eliezer, natural de Damasco. Tu não me deste filho. O que mais posso esperar? O que eu queria era isso. Tu não me deste, não quero mais nada. O Deus Eterno tomou de novo a palavra e fez uma revelação. Não, Abraão. Eliezer não será o seu herdeiro. Seu herdeiro será um filho que você vai gerar. Em seguida chamou para fora da tenda em que se encontrava e acrescentou: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas.
palavra que a gente fica arrepiado, né? Veja se consegue. Quantas bênçãos, quantas são, né? Não cantamos? São incontáveis, como incontáveis são as gerações que descenderão diretamente de você. Quantas gerações? Uma geração, podemos dizer, 50 anos. A história começa aqui em 1900, arredondando antes de Cristo. Portanto, há 4 milênios. Quantas gerações? Só até hoje, quantas ainda serão? Abrão creu no que lhe dizia o Deus eterno, certo de que era amado por ele. Deus eterno fez outra promessa. Eu sou o Deus eterno. Tirei você de Ur, na distante Babilônia, para trazê-lo até essa terra que será sempre sua. Olha, perdoe-me a expressão, as maluquices que Deus está dizendo a Abraão. Vai ser pai na idade de ser bisavô. Vai ser pai. Vai ter herdeiros que vão ser para todo sempre na história. E diz que vai dar uma terra que será sempre dele. Abraão questionou. Ó Deus eterno, tu podes me dar uma prova de que vou herdar essa terra? O Deus eterno respondeu com um pedido. Ofereça-me um sacrifício. Ofereça-me em sacrifício uma bezerra, uma cabra e um cordeiro de 3 anos cada. Põe também no altar uma rolinha e um pombinho. Abraão pegou os animais, cortou-os ao meio, colocando cada parte uma ao lado da outra. Ele não cortou nem a rolinha, nem o pombinho. Depois ficou cuidando do altar. Mas assim mesmo os urubus pousavam, embora ele os enxotasse. Verso 12. Como estava muito calor, de tarde, Abraão adormeceu e teve um terrível pesadelo. Ele ficou com muito medo. Foi quando Deus eterno lhe apareceu outra vez e lhe garantiu: Abraão, tenha certeza que seus descendentes serão nômades. Acabarão morando numa terra estranha. Serão escravizados durante 400 anos. Sabe que eu vou castigar a nação que fizer isso com eles. Por isso vão sair de lá, mas vão sair ricos. Quanto a você, vai viver muito tempo ainda e vai morrer bem idoso. Quanto aos seus descendentes, na 4ª geração, completados os 400 anos de escravidão, voltarão para cá, onde vivem os amorreus, até que chegue a hora em que serão julgados por mim através dos descendentes que lhe darei. Eu fico pensando que Abraão, quando ouvia uma voz de Deus, recolhia-se um pouco, pensava: o que é que Deus vai agora me aprontar? Tentando voltar no tempo e captar um pouco a história de Abraão. Eu mencionei que essa saída dele de Ur me intriga, porque o texto bíblico, no relato de Gênesis, nos diz que ele foi chamado em Arã, Turquia. Ele foi chamado lá. No entanto, o conjunto dos textos bíblicos sobre Abraão nos diz que ele foi chamado desde Ur. Então, muito possivelmente, a fé abraâmica começou em Ur. Contra o ambiente familiar, como já mencionei, contra o ambiente cultural, como também já sublinhei, Abraão creu. Quando ninguém cria, Abraão cria. Nesse sentido, ele é chamado de o pai da fé. Ou o pioneiro da fé. Acho que é a expressão melhor.
o que começou a história da fé. Começou no sentido histórico, uma vez que aquelas personagens que vêm antes de Abraão, sobre elas não temos informações históricas afora o que está na Bíblia. Mas a partir de Abraão, nós temos registro de sua existência. E podemos dizer que nesse ínterim, entre Noé e Abraão, por milhares de anos aí, nós temos um escondimento de Deus. Nós temos um Deus esquecido. O nosso Deus, o Deus que criou Adão, Eva, viveu com Enoque, para citar aqui alguns mencionados. Então ele recomeça. Mas eu digo que ele não recomeçou, mas começou porque ele não tinha essa história antes. Essa história não era conhecida. Não tinha registro da história da criação do mundo. Isso não existia. É posterior a Abraão, o registro. A história existia, mas o registro não. O conhecimento da história não. Então, nesse sentido, Abraão é o pioneiro, é o primeiro. E, de fato, quando nós lemos o Novo Testamento, ele é sempre destacado como aquele que é o pai da fé. Abraão é aquele que percebe que, diferentemente das divindades de sua época, esse Deus que falava com ele era um Deus transcendente. Não era um Deus fabricado por suas próprias palavras, com as suas próprias mãos, mas era completamente diferente de tudo que ele sabia e conhecia até aquele momento. Eu penso que a história de Abraão é um exemplo para os que têm dificuldade de crer. Porque Abraão creu contra todas as evidências. Hoje, para mim e para você, é fácil crer. Nós temos nossas famílias, nós temos nossas igrejas, nós temos a revelação bíblica. Mas Abraão tinha o quê? Uma voz. Quem me garante que essa voz é, de fato, do Deus eterno? Os deuses não se comunicam com o ser humano. Acho que esse é o legado maior de Abraão. Crer quando não há evidência. Crer quando ninguém crê. Por isso, na primeira virtude que salientei de Abraão, eu o chamei de o crente. Mas quando você começa a ler a história, você observa que há um problema seríssimo na família de Abraão. Há tragédias, há perdas nesse caminho. Ele, por exemplo, tem que cuidar de um sobrinho, porque o seu irmão morreu. Mas assim mesmo, Abraão creu. Por isso que ele é o pioneiro da fé. Poderíamos ampliar muito mais ainda essa perspectiva, mas gostaria de dizer que, embora a fé seja algo que tem um elemento racional, a fé é uma aposta. Vamos dizer assim. Eu não tenho tantos elementos para crer, mas eu creio. E aí então começa uma jornada, então começa uma caminhada. Se há aqui entre nós pessoas com dificuldade de crer, creia. O resto vem depois. Quando Abraão ouve a voz de Deus em Ur ou em Harã, ele podia dizer: vou pensar no assunto, eu vou coletar mais evidências, eu vou ler mais os livros a respeito desse negócio, porque tem um autor fulano que diz tal coisa. Abraão nos ensina a crer. E nesse caso, irmão, irmã, é crer em coisas naquele momento absurdas. Crer que ele, o idoso, seria pai. Ele creu. Crer que ele, um mesopotâmio, abençoaria toda a humanidade. Ele creu. Crer que Deus lhe daria uma terra completamente nova, que ele nem sabia onde ficava.
ele creu. Antes de ir para o segundo aspecto, eu queria sublinhar isso. Infelizmente, essas regiões todas que Abraão fez o seu caminho até Canaã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, tudo conflagrado. Não há liberdade de ir e vir. Infelizmente, um sonho que eu sempre acalentei, sei que não vou realizar, era sair de Ur e chegar até Siquém. O caminho de Abraão. Claro que de carro, evidentemente, né? Ou de avião, se fosse o caso, não como Abraão que fez isso a pé. Talvez montando em camelos. Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria sobre isso, porque há muitos autores que questionam o Antigo Testamento, no caso o livro de Gênesis, dizendo que não existia camelos naquela época. Como é que Abraão tinha camelo? E aí o artigo é exatamente sobre isso, as provas da antiguidade da domesticação dos camelos na Mesopotâmia. De fato, em Canaã não tinha camelo, mas na Mesopotâmia, de onde Abraão vinha, tinha camelo. E ele trouxe os camelos para Canaã. É só um pequeno detalhe de como a Bíblia é absolutamente fantástica. A pergunta é, eu creio como Abraão? Ele é o meu modelo de fé? Eu creio só quando eu estou vendo? Ou eu creio quando eu ouço a voz de Deus e confio que ela é totalmente verdadeira? Segunda dimensão que eu queria chamar a nossa atenção, chamei de Abraão o obediente. Essa história é uma história comovente, uma história, eu chamaria, pastor Samir, de paradoxal, uma história que não faz muito sentido, mas as coisas não fazem muito sentido na vida de Abraão, por isso ele é o crente. É a história do teste que ele faz, que o Deus Eterno faz com Abraão. Gênesis 22. Algum tempo depois, o Deus Eterno submeteu Abraão a um teste. Foi assim: Abraão! Abraão respondeu: estou aqui. O Deus Eterno prosseguiu: quero que você faça o seguinte: pegue Isaque, seu filho preferido, e a quem você ama, e o leve a Moriá. Ali, sobre um dos montes que vou lhe mostrar, prepare um altar e sacrifique o rapaz. Meu Deus, tu disseste que eu teria um filho idoso. Tu foste fiel e me deste um filho idoso. Tu me disseste que através desse filho eu seria famoso e teria descendentes até o final da história da humanidade. E agora tu me pedes que eu o mate. É isso? No dia seguinte, Abraão não fez essas perguntas que eu fiz aqui, não. A Bíblia não diz que ele fez. No dia seguinte, Abraão acordou na madrugada. Seus empregados prepararam um jumento para a viagem, racharam lenha e puseram tudo sobre o animal. Abraão designou 2 empregados para os acompanhar e partiu, levando Isaque. No terceiro dia da caminhada, Abraão viu na região de Moriá o monte que Deus lhe orientava como sendo o lugar do sacrifício. Eles pararam. Abraão se voltou para os seus empregados com a seguinte ordem: fiquem aqui com o jumento. Eu e o meu filho vamos subir. Vamos ali adorar ao Deus Eterno e voltaremos. Não saiam daqui. Abraão pegou a lenha, Abraão pôs a lenha no jumento e, colocando sobre as costas de Isaque, partiram. A faca e o fogo ficaram com Abraão. Assim, pai e filho seguiram juntos ladeira acima.
depois de um longo silêncio, irmãos, eu fico imaginando essa história. Haverá um sacrifício. Isaac não sabia de nada. Deus falou foi com o pai, não com ele. Então, ele está acompanhando o filho, levando inclusive a lenha, não a faca, nem o fogo. Estão subindo ao monte que ficava em Moriá. O que se passa na cabeça de Isaac? Chega um momento que a curiosidade aumenta excessivamente. Ele então diz assim: papai, Abraão respondeu, fala filho, estou ouvindo. O rapaz perguntou, pai, estamos levando o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício que vamos oferecer? O pai respondeu, filho, fique tranquilo, Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. Abraão, o crente, contra todas as evidências, contra tudo que ele mesmo podia pensar, Deus providenciará o cordeiro. Algum tempo depois chegaram, e assim prosseguiram na subida, um ao lado do outro, calados. Algum tempo depois chegaram ao monte que o Deus Eterno tinha indicado. E imediatamente Abraão preparou um altar, sobre o qual colocou a lenha. Depois pegou Isaac e o amarrou. Eu acho que Isaac protestou. O texto bíblico não diz. Como assim? Eu? Imagina. Depois fez com que Isaac se deitasse sobre o altar, em cima da lenha que tinha. Então Abraão pegou a faca e levantou a mão para sacrificar o filho. Quantos segundos? Quantos segundos? Arrepiante. Nesse momento, Abraão foi interrompido por uma voz vinda do céu que o chamava: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu. E a voz do céu lhe gritou: pare agora, por favor. Não faça nada com o rapaz. Agora eu sei que você me ama. Porque não negou Isaque, seu único filho. Previsto, não está aqui no roteiro, não. Abraão olhou ao redor e viu bem atrás de onde estavam um carneiro, cujos chifres estavam presos entre as árvores. Abraão fez Isaque descer, pegou o carneiro, pondo sobre o altar e realizando o sacrifício. A partir desse momento, Abraão passou a chamar aquele lugar de o Deus Eterno providenciará. Yahvé Irê, em hebraico. Por séculos era comum se dizer em Israel: no seu monte o Deus Eterno providenciará. Versos 15 seguintes, o Deus Eterno voltou a falar: Abraão, você mostrou o quanto me ama. Você me ama mais do que ao seu único filho Isaque. Quero então que saiba que vou
abençoá-lo, multiplicando a sua descendência. Seus herdeiros serão tantos quantos as estrelas do céu e os grãos de areia no mar. Eles conquistarão cidades, através deles todas as nações da terra serão abençoadas, porque você, Abraão, me obedeceu. Bem, eu acho que nenhum de nós aqui, eu incluído, obedeceria a um pedido desse. Talvez você tenha mais fé que eu, mas eu não obedeceria. Mas Abraão nos é colocado como um protótipo daquele que crê. Evidentemente, o Deus eterno fez com ele um teste. Claro que Deus não queria o sacrifício do seu filho, porque sacrifícios humanos são proibidos na Bíblia. O único sacrifício humano aceito na Bíblia é o de Jesus. O único. Ele não queria. Mas Abraão não sabia disso. Para nós, hoje é uma historinha. Para Abraão, era um choque total. Então, como é que eu vou ser o pai de muitas nações? Se o filho, a partir do qual eu teria essa descendência, vai morrer agora. Que Deus é esse que eu aprendi que é amor e pede que eu mate alguém? O meu filho, no caso. São nossas perguntas, não as de Abraão. Se teve perguntas, não as registra a palavra de Deus. Porque no topo da mente de Abraão estava a obediência. Eu não sei porquê, mas ele está pedindo. Se você olhar para os chamados na Bíblia, seja Moisés, seja Josué, seja Gideão, seja Davi, o que Deus pedia era, de certo modo, algo muito novo e às vezes absurdo. Pensa Gideão, o membro da família menos valorizado, o sem valor, para ser bem específico. Deus o chama para ser o líder, não só da sua família, mas de todo um povo. Abraão passou no teste da obediência e eu me pergunto se eu também passo no teste da obediência. Porque se a ordem é um pouco absurda, eu não ouvi direito. Repete, meu Deus, repete, para ver se é isso mesmo, né? Por exemplo. Se a ordem é muito difícil, eu digo, não acredito que Deus me peça isso. Abraão passou no teste da obediência. Repito, ele não sabia que era um teste. Para ele era um pedido real que ele sacrificasse o seu filho. Tanto é que tudo foi preparado para o cumprimento desse propósito. Deus então diz, agora eu sei que de fato você crê em mim e eu posso contar com você. Porque se eu lhe der outras ordens, você vai me obedecer. E Deus deu outras ordens a ele, ele sempre obedeceu. As personagens da Bíblia nos convidam a pensar. Quem somos nós? Nós somos capazes de fazer isso que a personagem A ou B, no nosso caso aqui Abraão, fizeram? Eu passo no teste? Eu passo na prova? Porque a nossa vida, irmãos e irmãs, é feita de testes toda hora. E aí podemos dar os nossos jeitos para resolver os problemas, para não termos que obedecer. Que quando obedecer, nós entendemos que é bom para nós, nós obedecemos. Mas quando obedecer, nós achamos que é ruim para nós, nós não obedecemos.
E não tinha nada de positivo na morte do filho de Abraão, só negativo. Não, mas se não tinha nada, era só ruim, era tragédia, era morte, era o fim. Mas ele obedeceu. Eu teria mais um terceiro tópico, mas vou deixar para um outro momento, que é sobre Abraão, o previdente. Então eu gostaria de perguntar, pergunta que eu me faço, lhe perguntar, se a nossa fé é tão vibrante, é tão despojada, é tão ousada como a fé que teve Abraão. Aí a resposta eu dou, a resposta você dá. A segunda pergunta, como Abraão nós somos obedientes, não importa o preço que porventura tenhamos que pagar. Quando Abraão olhou para trás dessa história do quase sacrifício do seu filho, ele entendeu. Era um teste. Mas durante, ele não entendeu. Nós também, quando olhamos para o passado, nós dizemos, Deus estava me provando. Mas durante o evento, nós não temos essa convicção. Nós só temos que obedecer. E depois, então, celebrar aquilo que Deus nos permitiu viver. Abraão, portanto, nos convida a crer. Contra as evidências. Quero deixar isso muito claro, embora sempre assuma que a fé tem o seu elemento racional. Mas o elemento racional da fé é em segundo lugar. O primeiro lugar é a entrega. Há muitas pessoas que não creem em Jesus, porque estão esperando alguma outra prova. Não bastou a morte dele, com a sua ressurreição. Quer outras provas. Digo, esses talvez jamais venham a crer, porque não seguem os passos de Abraão. De igual modo, nós somos obedientes como Abraão, ou só obedecemos quando imaginamos os bons resultados? Quando percebemos que aquilo é ótimo. Oh Deus, como tu és bom, olha que tu me pedes. Mas quando ele pede uma coisa difícil, no caso aqui sacrificar o próprio filho, seria o máximo de um pedido. Não havia outra coisa mais difícil que Deus pudesse pedir, a não ser isso, e ele pediu isso. Mas Abraão passou no teste. Que eu e você sejamos aprovados no teste. E aí, nós já sabemos quais são os resultados depois disso. Está escrito o que aconteceu com Abraão, que até hoje, por ser crente e obediente, é o pioneiro da nossa fé. É o exemplo grande, entre outros, é claro, que podemos seguir. Onde se deu esse quase sacrifício de Isaque? Foi no mesmo lugar onde aconteceu o efetivo sacrifício de Jesus. Antigo e Novo Testamento são um testamento só, podemos dizer assim, se conectam. Nós lemos aqui na nossa leitura que Abraão aguardava, Hebreus 11, 10, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O autor que está usando uma metáfora para dizer em quem Abraão cria. Era no Deus que providencia para ele vida. Abraão não tinha a teologia que nós temos, vida eterna. Ele não sabia o que era isso. Não havia o Novo Testamento com essa teologia. Nós temos. Nós somos mais privilegiados que Abraão. Resta termos a mesma fé que ele teve e a mesma obediência que ele experimentou. Mas nesse monte, então, Jesus foi crucificado. Mas, humanamente falando, não haveria Jesus sem Abraão. E talvez nem entendêssemos o sacrifício de Cristo na cruz sem o quase sacrifício de Isaque.
temas para você refletir. Mas nesse monte, em Jerusalém, Monte Moriá, que a tradição afirma que é o Monte Sião, que é o sinônimo para Jerusalém, para o Monte do Calvário. Jesus entregou por nós a sua vida. Ali, no Monte Sião, o Isaque, que não foi sacrificado, agora é sacrificado. Jesus se sacrifica por nós. E ali naquele monte, quando orienta os seus discípulos, Abraão não teve discípulos, Jesus diz: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, comam do pão e do cálice, como agora nós faremos. Quero convidar aqui o pastor Alcenir, minha irmã Severina, para participarem comigo aqui agora, nesse momento. Não se preocupe, que nada vai acontecer que não seja coisa boa. Então, o pastor Alcenir é genro da irmã Severina. Ou a irmã Severina é nora do pastor Alcenir. Eu quis dizer sogra. Então vamos repetir? A irmã Severina é sogra do pastor Alcenir, logo ele é genro da irmã Severina. E os dois têm uma vida longa, justamente com a Ione, a esposa e mãe aqui, participando da vida de suas igrejas anteriores e agora também da nossa igreja. Com alegria, aqui juntamente com eles nós vamos celebrar a ceia. Há alguma pessoa que não recebeu ainda os elementos dos diáconos? Levante, se for o seu caso, a sua mão. Há alguém na galeria? Há alguém? Todos estão... O que nós fazemos é aquilo que Jesus fez pela primeira vez. Assim como Abraão inaugurou a fé, Jesus inaugurou essa celebração. Assim como a Bíblia nos foi dada para lembrarmos, a ceia é para nos lembrarmos. A ceia é para registrar que nós podemos crer e devemos crer. E a ceia é para dizer: obedeçam como Jesus obedeceu. Abraão foi um exemplo de obediência, mas o maior exemplo foi Jesus. Que Abraão ia sacrificar o filho. Jesus foi ele mesmo sacrificado. O pão que vamos tomar agora simboliza esta morte de Jesus. Pode pegar um pedacinho. Isso. Porque assim fizeram os primeiros discípulos. Com gratidão. Vamos ficar em pé, os que puderem. Vamos dar graças a Deus por esse pão. Pai nosso, obrigado porque nos tens dado a possibilidade de crer. Chamado cada um de nós para a fé. E temos respondido com a fé. Tens nos dado ordens para obedecer. E tens nos ajudado a obedecer. E nos deste teu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E nos ensinas que sempre que nos reunirmos, devemos celebrar a ceia, para sermos lembrados do teu grande amor para conosco. Receba então, ó Pai,
a nossa gratidão. Comamos, então, do pão. Também o Novo Testamento informa que depois de comerem o pão, Jesus passou um cálice grande, cada um tomou a sua porção. Obedeçamos a Jesus tomando do cálice. Jesus nos convida. Convidou Abraão, me convida, lhe convida. Tua voz escuto a me chamar, a me convocar.